Fala, meu querido, minha querida. Nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos de movimentos de massa que são encontrados ou que podem ser classificados na nossa dinâmica ambiental brasileira. Tipos de movimentos aplicados ao nosso território brasileiro, aplicados à dinâmica tropical dos nossos tipos de solos, das nossas encostas, tá ok? E para isso eu quero te convidar a assistir um trechinho da live que eu e o professor Eduardo Bittencourt fizemos sobre modelagem numérica aplicada à estabilidade de taludes, onde nós vamos discutir um pouco sobre esses tipos de movimentos de massa. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas do ramo, com colegas de trabalho, de faculdade. Todos são muito bem-vindos. E é isso aí, espero que você goste. Se você gostar, deixe aquele like para nós. Vamos lá. Bom, então, para começar, eu gostaria de, primeiramente, apresentar, né, isso que a gente vê na graduação, a gente estuda na graduação, movimentos de massa, e aí a gente pode dividir toda essa temática em diferentes tipos de movimentos de massa, seja aí de solo ou rocha, em função da forma que esses movimentos vão acontecer na natureza, né, lá no campo. Então, nós podemos citar as subsidências, que são movimentos estritamente verticais, e nisso aí a gente pode citar as quedas, né, as quedas que geralmente acontecem com blocos de rocha, em função do intemperismo, que vai atuar em um maciço rochoso, ou até mesmo em um maciço terroso, que herda aquela estrutura, não é, da rocha. Nós podemos citar aí os afundamentos por colapso, em função dos nossos solos colapsíveis, que nós temos em várias regiões do país, e também os mais conhecidos aí, né, de fundações, os recalques, que aí aqui a gente vai falar de recalques totais, né, recalque imediato, recalque primário, que é o recalque por adensamento, o recalque secundário, que na faculdade, né, na graduação, a gente acaba separando por uma questão didática, mas na prática eles acontecem aí, né, em conjunto. Bom, então, essa subsidência seria o primeiro exemplo de movimento de massa, né, desse grande grupo. Nós podemos citar também as erosões na forma de ravinas, de vossorocas. Podemos falar também dos escoamentos, que são movimentos sem uma superfície de ruptura bem definida, e aí, em função da velocidade, nós geralmente vamos classificar esses movimentos em rastejos, que são aqueles de baixa velocidade, não é? Geralmente abaixo de 10 quilômetros por hora, ou então na forma de corridas, que aí sim são movimentos mais rápidos acima dessa velocidade. E quando nós conseguimos identificar uma movimentação que tem uma superfície bem definida, seja ela circular, mista, espiral log, nós vamos chamar esses movimentos de escorregamentos, e aí, em função do formato dessa superfície, nós podemos classificá-los como de ruptura planar, uma movimentação ou um escorregamento em cunha, movimentos rotacionais, né, superfícies circulares, entre outros. Então, se você for pegar a literatura técnica internacional, você vai ver que nós temos vários tipos de classificações, né? Na Europa, isso aqui se aplica não para todos esses movimentos. Na nossa América Latina, existe uma classificação pautada de Augusto Filho, lá em 1992, que trouxe, né, essa classificação mais voltada para a nossa dinâmica ambiental, e isso faz toda a diferença, né? Não faz muito sentido a gente criar toda uma base de dados, toda uma modelagem geotécnica em cima daquilo que não acontece no nosso ambiente. Então, por isso é importante da gente conhecer essas classificações e conhecer também aquilo que acontece no nosso território, certo?
Então, Sim, uma pergunta rápida, né? Um sim, comentário, na verdade, e uma pergunta. Primeiro, um comentário aqui para a galera, que inclusive eu esqueci de comentar, que eu sempre falo, pessoal, que aqui nas minhas lives aqui, que eu sempre faço no meu canal do YouTube, nunca são em formato de palestras, né? Podem ficar à vontade, me perguntar na hora que vocês acharem conveniente. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, que eu fiquei curioso, que é o seguinte, Klinger. Na segunda-feira, eu fiz a minha apresentação da minha dissertação, juntamente com o professor Oswaldo, né, que ele também fez a apresentação da sua tese de doutorado, e nos nossos estudos, a gente fez, além do estudo de campo, né, de prova de carga, de fundações e etc., pitch e tudo mais, a gente fez as análises numéricas, né, essas análises numéricas foram voltadas para fundações. sim. Muitas pessoas me procuram no meu canal do meu Instagram, né, para entender um pouco mais sobre análise numérica para estabilidade de taludes, né, e já aconteceu diversas situações, de todas elas eu recomendo você que tenha um maior conhecimento nessa área. Aí, quando você comentou sobre esses tipos de movimento de massa, me veio uma curiosidade do seguinte, os dados de entrada no programa numérico, para que a gente simule esses tipos de movimento de massa, eles mudam muito ou tem pouca variação na questão dos dados de entrada? Boa, excelente pergunta. O que que acontece? A principal função dessa identificação prévia do tipo de movimento de massa, ela vai pautar justamente esse input data, né? Esse tipo de dados de entrada que a gente vai precisar em um software, um programa computacional. Então, o que que acontece? Quando você enxerga, você identifica lá no campo movimentos em um maciço rochoso, que basicamente são rupturas planares, tombamento, rupturas por cunha, pode, né, até não é comum, mas pode até acontecer uma ruptura circular em função do grau de intemperismo, de alteração naquela rocha, não é muito comum, mas isso que vai fazer a diferença nesses parâmetros de entrada. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando em um maciço rochoso, alguma obra de intervenção em um maciço rochoso, né, onde a maior parte desse maciço é rocha e descontinuidades, nós vamos ter que entrar em um software com dados de atitudes dessa rocha, dessas descontinuidades, que são direção do plano, direção de mergulho, né, do Perfeito. talude, das descontinuidades. Então, por aí já começa a diferença em relação a um maciço terroso. Depois que você faz esse levantamento, que geralmente quem faz é um geólogo, né, um geólogo tem uma experiência muito superior aí, pelo menos a maior parte dos engenheiros civis que eu conheço, e eu me incluo nisso, não Eu é? também me incluo nisso, no que você já vai falar, eu já sei o que é. Pois é, e aí, como diria o meu orientador, né, Eduardo Marques, você solta um geólogo no campo lá e ele, com uma bússola de mão, ele mapeia toda uma cava de uma mina, mapeia todo um talude, então ele faz isso com pelo menos uma facilidade, uma agilidade muito superior, né? Acaba que o engenheiro civil, ele fica mais por conta dos parâmetros de resistência, de deformabilidade, da topografia. Agora, quando você solta uma bússola, um martelinho geológico na mão de um geólogo, não tem muita comparação, não. Sim, porque essa questão dos dados de entrada é muito interessante, né? A gente ter essa concepção do que inserir e se está de fato coerente. Porque no meu caso de fundações, os parâmetros de onde são de deformabilidade e de resistência, né? Normalmente, né? Sim, Mas quando apareceu esse caso de você apresentar esse tipo de movimento, eu fiquei curioso por conta daquela questão das características do maciço rochoso e do solo, né? Muito interessante isso. exatamente. E acaba que isso vem tudo lá de geologia e de engenharia, né? A gente tem uma disciplina de geologia e de engenharia que, pelo menos até onde eu sei, é obrigatória na grande maioria dos cursos de graduação, só que não é só a geologia de engenharia que vai compor esse estudo de rochas. Se a gente for pegar na essência da geotecnia, a gente poderia colocar por baixo três disciplinas aí, ou três ciências que vão compor a nossa área geotécnica. Então, realmente, começa com a geologia de engenharia, geralmente lá no terceiro, quarto período de graduação, depois, logo em seguida, a mecânica dos solos, né, a menina dos nossos olhos, né, dos geotécnicos aí,
Só que não termina por aí também. Quando você vai analisar um projeto, né, você vai trabalhar com um projeto de barragem, por exemplo. Poxa, se eu for trabalhar com uma barragem de enrocamento, eu vou precisar conhecer, eu vou precisar dominar aquela geomecânica de rochas, né? Ou seja, aquele comportamento mecânico, hidráulico de rochas, de um maciço rochoso, saber onde retirar material para fazer aquele enrocamento de pé, até mesmo os agregados para você fazer uma escada hidráulica que pode estar acoplada com barramento, para fazer o próprio concreto que vai compor lá a sua capa do vertedor. Então, nós precisamos sim desse conhecimento de rochas, que aí sim não é uma coisa. Eu já fiz um levantamento há pouco tempo, não é uma disciplina, não é uma ciência que é abordada na maioria das universidades, das faculdades em geral. Até tem essa disciplina como optativa em muitas universidades, só que o que acontece? Quando a gente está na iniciativa pública, por exemplo, nós temos aí, né, uma questão de demanda de corpo docente e também de corpo discente, né? Isso depende muito de qual departamento vende mais o seu peixe. Eu brinco assim porque quando eu estava no 7º período de graduação, eu vinha trabalhando desde o 4º período com geotecnia, quando chegou no 7º, disciplina de metálicas. E sabe aquele professor que vende muito bem o seu peixe? Ele quase que te tira de uma área e leva para outra completamente. E aí eu empolguei, pensei em fazer TCC na área de pontes, trabalhando com estruturas mistas. E aí sentei com esse professor, sentei com o meu orientador, sentei com outro professor do departamento lá da geotecnia e pedi uma opinião. Falei, cara, o que eu faço? Eu vou para qual área? Eu já venho construindo aqui o meu currículo na geotecnia, só que agora eu estou meio que encantado com metálicas, com estruturas, e aí ninguém puxou a sardinha para o lado deles, eles foram muito convictos em falar, ó, você tem que analisar o que você mais gosta, o que você mais tem em currículo, né, não que largar tudo que você já construiu agora e começar algo novo seja algo proibido, vamos dizer assim, mas é interessante você avaliar o que você já tem, se compensa começar de um novo start, e no final das contas eu resolvi ficar na geotecnia e foi onde eu resolvi fazer a disciplina de mecânica das rochas. E aí a gente vê que é um mundo à parte, é você pegar aquilo que você viu lá na geologia de engenharia e aplicar todo um conteúdo, todo um contexto mecânico, né? Uma análise mecânica, hidráulica e física de rochas. E isso, bacana, isso faz uma boa diferença. Por quê? Se a gente for pegar, por exemplo, aquele famoso livro de barragens do Paulo Teixeira Cruz, o 100 Barragens Brasileiras, ele conta vários episódios de problemas que ele teve, inclusive envolvendo rocha. Pegaram uma vez para fazer um determinado maciço em uma barragem de São Paulo, se eu não me engano, e aí trouxeram lá uns 2 caminhões com blocos de basalto para fazer ensaio de cisalhamento direto, em rocha, né? O cisalhamento você consegue fazer no próprio campo. E aí deixaram esse material em um pátio aberto e voltaram na outra semana para fazer os ensaios. Como o pátio era aberto e naquela semana choveu, o que aconteceu? Quando eles voltaram para fazer o ensaio, cadê? Não tinha mais basalto, não tinha mais rocamento, tudo tinha virado areia. Por conta de quê? Por conta de erodibilidade, né, da taxa de alteração dessa rocha, desse basalto. Então, tudo depende de mineralogia, que é uma coisa que nós não fomos acostumados a explorar. E isso não é muito uma questão acadêmica, é uma questão prática. Quando você vai fazer aí algum projeto, né, de fundações, por exemplo, a gente tem lá o nosso SPT, que na grande maioria dos casos vai muito bem, obrigado, porque a gente tem métodos, né, consagrados aí de dimensionamento. Na questão de estabilidade de taludes, de aterros, né, pilhas, barragens, a coisa é um pouquinho, né, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, você precisa de dados, vamos falar assim, né, que nós consigamos conciliar tanto laboratório quanto campo. Então, já vi projetista tirar do chão, dimensionar uma barragem aí só com estimativas de SPT,
Então, é um pouquinho complicado. E você chegar para um cliente e falar que você vai precisar de uma campanha de sondagens, SPT que seja, de ensaios de laboratório, e aí você começa a falar dos custos, né? Um ensaio de cisalhamento direto é tantos reais por amostra, um ensaio de compressão trixial é tantos por amostra, e até você convencer a necessidade, né? Falar da necessidade de se fazer esses ensaios, assim, exige uma persuasão, exige um poder de conhecimento grande, quando, na verdade, nem SPT ele queria fazer, né? Uhum. Então, tudo começa daí. Quando você pensa nesses problemas, imagina se aquele basalto tivesse sido utilizado no enrocamento, no dreno de pé da barragem, que ia ter percolação de água a todo tempo, não ia Sim. durar, né? Então vamos falar assim, Uhum. graças a Deus que o basalto virou areia antes de ele ir para a execução. Então tudo isso envolve o quê? Isso envolve análise química, envolve análise mineralógica, que a gente não é habituado a colocar lá no nosso orçamento, né? Na nossa lista de ensaios a serem realizados, né, de caracterização a ser realizada. Quando você pensa aí na caracterização física e mecânica envolvendo o laboratório, o cliente já meio que pensa, eita, esse negócio vai sair caro, não é? Quando você coloca mais uma caracterização, a mineralogia no meio ainda, complica mais, né? Então, eu sempre costumo dizer que o nosso papel como um engenheiro, como um profissional, começa na persuasão. Você tem que convencer o seu cliente que não fazer aquela mínima prospecção pode sair muito mais caro do que deveria, Show. E certo? nessa questão de caracterização mecânica, né? Eu destaco aqui o comentário do Erisvaldo. Ele fez uma pergunta que foi o seguinte: acredito que você pode até responder um pouquinho mais para frente, quando você estiver falando mais propriamente dito das análises numéricas, que ele fala, Sim, quando considerar a coesão drenada ou não drenada, e qual a influência da permeabilidade, né? No caso, numa análise de um solo, né? Acredito que essa pergunta você pode responder um pouquinho mais lá na frente, nas análises numéricas, né? E aí sim, tem a pergunta da Fernanda, que ela comentou que, inclusive, a Fernanda, pessoal, ela vai fazer amanhã a live comigo, vai ser meio-dia aqui, a nossa live vai ser sobre fundações, tá ok? Meio-dia aqui no meu canal do YouTube. A Fernanda perguntou, professor Klinger, como você avalia o mercado de trabalho na sua área com relação à demanda de problemas versus número de empresas / profissionais que atuam nessa área específica da geotecnia? Inclusive, essa pergunta vai direto com o que a gente estava conversando na semana passada, na nossa reunião, né? Aí você agora pode explanar para o pessoal aí essa questão. joia. Em relação à primeira pergunta sobre esse padrão de resistência, né, a coesão, daqui a pouco a gente chega lá, quando a gente estiver falando de percolação, mas só adiantando, vamos falar assim, existem duas linhas de raciocínio. Existe uma linha de raciocínio que é baseada em parâmetros efetivos, que uma análise de estabilidade pautada em parâmetros efetivos tende a ser mais precisa por conta de você envolver o imbricamento sólido, né, do nosso solo, né, você descontando aí a pressão, e A chamada existe resistência em termos de tensões efetivas, né? O TTE. isso, exatamente. E existe uma outra linha de filosofia que é baseada em você trabalhar com a condição do campo. Então, o meu talude de jusante da barragem, ele vai estar em que condições? Condição drenada ou não drenada? Depende. O meu projeto prevê um filtro, prevê um sistema de drenagem interna. Então, daqui a pouco, Erisvaldo, a gente chega lá e explora um pouquinho mais isso aí. Em relação à pergunta da Fernanda, excelente pergunta também, Fernanda, é o seguinte, vamos pegar o nosso contexto aqui de pandemia e depois a gente explora um pouquinho, né, antes e o pós-pandemia. Eu estou para te falar que eu nunca prestei tanto serviço, tanta consultoria, como desde julho do ano passado para cá. Por quê? Eu não sei se o contato com as empresas ficou mais difícil, eu acredito que não, né? A gente está vivendo aí agora a era digital, então é aquele negócio, se o seu negócio, se a sua empresa não está na internet, você já está fora do mercado. Mas eu nem acredito que seja uma questão de se mostrar. Eu acredito que, baseado no que eu vivi em 2020, o mercado
ele está demandando muito profissional da área de geotecnia, da área de estabilidade de taludes, e foi justamente isso que me levou a montar, né, um curso aí baseado em laudos. Por quê? Porque aqui, cidades vizinhas a Viçosa, nós temos algumas cidades, como Ponte Nova, que exigem um termo de referência para empreendedores que queiram executar lá um loteamento, um condomínio, ou se o camarada simplesmente comprou um terreninho, quer construir, e aquele terreno tem uma encosta, ele precisa provar para a prefeitura que aquela obra vai estar em campo de estabilidade. Então, se ele vai precisar fazer uma estrutura de contenção ou não, ele precisa contratar um profissional, né, um geotécnico ou um geólogo, para atestar aquilo para a prefeitura. Então, o que acontece? Quanto mais a cidade entra em expansão, principalmente nessas cidades onde você tem essa exigência, o que vai acontecer? Você precisa cada vez mais de profissionais. Eu costumo falar que como elaborar, né, um laudo de estabilidade envolve toda a parte de prospecção, de sondagem, e aí, dependendo da região, você já não tem muitas empresas de sondagem. Então, às vezes, leva 2 semanas para te entregarem um laudo SPT, né, um boletim de sondagem SPT. E, às vezes, mais outras 3, 4 semanas para fazer uma bateria de ensaios de laboratório, leva tempo para você fazer essas análises de estabilidade, né? Desde a primeira precificação, o primeiro orçamento, passar valores para cliente, até terminar esse laudo, nós estamos falando aí, né, muitas vezes de um mês e meio. Então, não tem profissional para fazer isso tudo. Eu conheço, tem até inclusive ex-alunas minhas que trabalham no departamento de obras de prefeituras aqui dessas cidades vizinhas, e elas falam, ó, a gente precisa muito de treinamentos, a gente precisa realmente de profissionais habilitados, porque o que chega para nós aqui, o que chega para a gente avaliar, são laudos que não têm assim, o mínimo do que é exigido em norma. Basicamente, a gente está falando da NBR 11682 de 2009, que inclusive está em revisão, né? O que a norma fala? Que quem pode fazer esses estudos de estabilidade são engenheiros civis geotécnicos e geólogos de engenharia. E aí muita gente me pergunta, professor, eu sou engenheiro de Minas, eu sou engenheiro ambiental, eu não poderia realizar esse trabalho, seria só campo do engenheiro civil e do geólogo com essa especialização em geotecnia? E a resposta que eu dou à luz da norma é a seguinte, ó, infelizmente o que a norma de 2009 traz para a gente é essas duas áreas, né, esses dois profissionais. Só que eu não participei das etapas, das reuniões de revisão da norma, mas eu acredito, tá, posso estar errado, mas eu acredito que a norma vai trazer alguma coisa diferente aí em relação a essas atribuições. Porque, por exemplo, um engenheiro ambiental que fez lá a sua especialização em geotecnia, teoricamente ele seria, né, capaz de fazer esse estudo de estabilidade. Só que quando a norma fala em engenheiro civil geotécnico, ela já tira esse profissional de campo. Um engenheiro de Minas, por exemplo, se você pega aí um talude rochoso para fazer um estudo de estabilidade, um engenheiro de Minas, né, teoricamente, ele teria um domínio muito maior do que um engenheiro civil. E isso volta naquela questão nossa lá da mecânica das rochas. Uma vez eu estava em uma reunião com alguns engenheiros, tinha uma engenheira de Minas, e a gente naquele papo, né, de como que foi a graduação, se foi mais voltado para uma área, para outra, essa engenheira de Minas falou, ó, lá onde eu estudei, a gente andava sempre com o pessoal da engenharia civil e a gente via que, enquanto o pessoal da engenharia civil tinha muita deficiência, muita dificuldade na mecânica de rochas, a gente não, a gente tinha muita facilidade, só que a gente tinha dificuldade na mecânica dos solos, por conta justamente disso, cada um ser mais focado para uma área. Só que tudo isso envolve geotecnia, né? Então, profissional, Fernanda, está em falta, né? Eu, por exemplo, se eu pegar 4 laudos de estabilidade no mês, basicamente preenche toda a minha
carga de trabalho, vai 10 horas tranquilamente, por conta de quê? Às vezes, enquanto você começa a rodar a estabilidade para um empreendimento, está chegando o laudo de sondagem da outra naquela semana, está chegando a bateria de ensaio de laboratório da outra. Então, no final das contas, o volume de trabalho ele é cada vez maior, só que a gente ainda tem essa deficiência, certo? E aí que eu acho que entra muito bem o papel de que as instituições fazem em relação à especialização, né, ao latossenso, justamente nessa área da geotecnia, seja geotecnia de forma geral, seja em estabilidade de talude, seja voltado para a segurança de barragens, que é um treinamento, né, vamos falar assim, é um intensivão, para ver se a gente começa a ter um fluxo maior aí de geotécnicos, independente se seja civil, geólogo, engenheiro de minas, ambiental, para dar conta dessa demanda que nós temos. Inclusive, eu tenho uma orientada, foi minha orientada de monitoria, de iniciação, é monitora minha ainda, né, de mecânica dos solos, ela foi semana passada para Paraíba, ela está em João Pessoa, coordenando obra, e ela nem formou ainda, ela está no 9º período e foi para lá por conta de quê? Entraram em contato comigo, até o pessoal da Terra-Sol Engenharia, não sei se tem alguém aí, o Danilo, eles entraram em contato falando, professor, nós estamos precisando de uma equipe de apoio, porque a gente está com muita obra da Caixa, BNDES, e a gente não está dando conta, a gente está precisando de profissionais aqui em geotecnia para dar suporte. Então, isso lá, né, no norte, lá no nordeste, perdão. Ou seja, o mercado está aí, entra a fundo, né? Quem quer, ou seja, Exatamente. quem corre atrás. E o Inclusive, detalhe é que eu acho que, e complementando essa questão do mercado de trabalho, não apenas na área de estabilidade de taludes em si, o que eu percebo na geotecnia é que, de fato, como você falou, está com uma falta muito grande, né, uma lacuna, vamos dizer assim, né, porque, como você falou, né, tem essas questões de ter uma falta muito grande, uma necessidade grande do mercado, né, das prefeituras, nesse caso de estabilidade de taludes, e não apenas nessa área, mas na minha área de comportamento mecânico do solo, semanalmente eu faço reuniões com pessoas de diversos lugares do Brasil. Hoje, mais cedo, foi com uma colega minha, a Semila, lá de Fortaleza, em compactação de aterro. Ontem foi com o Leandro sobre ensaio de laboratório lá em São Paulo. Hoje, mais cedo, foi com o Roberto, lá de Santa Catarina, sobre fundações. Então, assim, o mercado está aí, igual você falou, está aí o mercado, né, na geotecnia. exatamente. Eu tinha um professor da graduação também que lá no início eu não dava muita bola, não entendia o que ele quis dizer, mas hoje eu entendo. Ele falou o seguinte: quando você começar a ver, né, vamos trazer para o nosso contexto de geotecnia, você começar a ver barragens rompendo, grandes estruturas de contenção rompendo, causando desastres, você pode ter certeza que os responsáveis vão procurar quem é o especialista, né? Quem é o expert nesse assunto, porque o cara que acabou de sair da graduação ali e ele não sabe direito, até mesmo com o que ele vai trabalhar, né? Que ele tem aquela falta de experiência, ele está, de certa forma, cru. Então, o mercado, apesar, né, ou baseado nessas tragédias que a gente tem visto, ele vai exigir cada vez mais aquele especialista em geotecnia, em estruturas, né, na engenharia de construção, saneamento, etc. Então, o mercado, campo, tem e muito. Tá joia? Beleza. Bom, então, ok, pessoal. Eu trouxe alguns exemplos aqui, algumas fotos sobre alguns desses tipos de movimento de massa, tá? A introdução está um pouquinho longa, mas a gente já vai cair lá na parte numérica, só para falar o quê? Tudo que vocês vão ver aqui existe, né? Tem forma da gente modelar isso em um software.
Então, aqui a gente vê uma foto de uma queda, né, um desabamento aqui de um bloco de rocha. Isso aqui aconteceu na virada do ano, de 2009 para 2010, lá em Angra dos Reis, né? Isso causa um transtorno, é um baita de um bloco de rocha que cai para o meio da rodovia. Então, é preciso vir prefeitura, o órgão responsável para retirar isso aqui, né? Então, você tem que interditar. Essa figura do lado direito, ela foi tirada aqui na Zona da Mata também, na estrada que vai para Guiricema, aqui pertinho de Viçosa, e a gente vê esse tanto de bloco aqui, ó, quase que do tamanho desse de Angra dos Reis, e pasmem, todos esses blocos aqui, ó, eles vieram lá de cima, vieram rolando. E com isso, tem até a plaquinha aqui, né? Cuidado aí que vem deslizamento por aí, vem queda de blocos por aí. Pois é, logo atrás, né? Exatamente. E aí, gente, a gente verifica justamente isso, ó. Sempre tem uma dorzinha de cabeça, né? Isso aqui sempre gera um transtorno e a gente nem está falando de solo ainda, a gente está falando de um maciço onde tem rolamento de bloco, que teoricamente seria um maciço com mais resistência, né? Só que o problema não está na rocha intacta, o problema, na grande maioria dos casos, está na descontinuidade, naquela região, né, de maior fraqueza, em função dos minerais, em função de espaçamento, de material de preenchimento, certo? E nessa mesma região, na Serra das Poças de Guiricema, nós conseguimos ver aqui, ó, outros blocos, ó. Aqui tem um bloquinho, né, muito semelhante àquela verruga do padre. Quem já visitou a Serra dos Órgãos, vê lá o dedo de Deus, tem também, né, a famosa verruga do padre, que se chegar um camarada aqui e chutar esse bloco, ele sai deslizando lá para baixo. Isso por conta de quê? Por conta da geologia estrutural desse maciço. Nós conseguimos identificar aqui famílias, né, de fraturas, algumas descontinuidades aqui orientadas, e justamente aí que o intemperismo vai atuar, né? E vai atuar no elo mais fraco, que a gente poderia traduzir aqui como essas descontinuidades. Então, você está vendo aqui uma seção de um maciço rochoso, que a gente começa a ver essa criação, essa modelagem de blocos em função do intemperismo, né, em função de percolação de água. Isso aqui é prato cheio para essa criação dos blocos e as possíveis quedas de blocos. Agora, um outro tipo de movimento que está um pouquinho mais distante da gente aqui em Minas, mas também acontece, né? Vamos pegar o caso aí do estado do Rio, são as corridas. Então, trouxe o exemplo clássico aqui de 2011, fazendo 10 anos agora, né, no início do ano, que foi lá em Nova Friburgo. Isso aqui foi uma série de corridas de lama que aconteceu de 2010 para 2011, início do ano, e essa região, Petrópolis, Teresópolis, Nova Serrana, ela já tem um histórico, né, de problemas aí com água, com chuvas, de enchentes, de deslizamentos, em função de quê? Em função da topografia, da geomorfologia da região, e a gente consegue verificar o seguinte: essa região é, na verdade, uma sequência de vales encaixados, com rochas, muitas vezes, de boa resistência, tá? Só que, quando você tem um ciclo hidrológico típico da região serrana, é aí que começa o problema. Onde que começa todo o nosso problema na geotecnia, principalmente? É com a água. Então, nessa época do início de 2011, caiu uma série de trombas d'água nesses vales encaixados. E o que isso vai fazer? Uma saturação do maciço que foi levando, né, a uma série de corridas de lama, de deslizamentos, e isso foi criando uma bola de neve, né, entre aspas, uma série aqui de movimentos que foi levando tudo que via pela frente. E a gente viu isso aí na internet, na televisão, casas que às vezes não tinham uma fundação bem feita, bem executada, a casa foi completamente, né, íntegra, foi embora, foi nadando,
né, flutuando aí pela enchente e só ficou lá para trás o terreno, né? Nem sei se a fundação ficou, se foi junto, mas a casa pelo menos foi bem feita, porque a gente via a casa indo embora. Eu cheguei aí com o pessoal da UFV em um Aras, eu esqueci o nome desse Aras, o Aras foi todo soterrado, morreu, eu acho que chegou a centena de cavalos que tinha lá, então é um problema, né, de gestão pública, é um problema aí que envolve, né, tanto o governo estadual, o governo federal ou não. É uma discussão que vai longe, né? Vai Por quê? longe. Porque é ocupação desordenada, não é? Não necessariamente, né? Mas olha o nosso problema. Como é que você tenta fazer uma estrutura de contenção para uma região dessa? Bom, mas isso é assunto que daria para a gente virar à noite aqui, né? O que eu quero dizer? Dá para modelar essas corridas? Dá. Né? Quanto mais complexo é o tipo de problema, mais dados de entrada você vai precisar. E essa é a problemática da coisa. Nem sempre a gente tem essa base de dados, né? E nem sempre conseguir também é muito fácil. E essa questão de dados de entrada é interessante, porque na minha pesquisa, dissertação de mestrado, inicialmente, o professor Oswaldo, meu orientador, ele me recomendou o RS3 da Rock Science. E aí, Excelente. excelente aplicativo, excelente software, né, muito atual, né, um dos mais recentes aí lançados para o campo profissional e acadêmico. E aí eu fiquei fazendo análises durante 3 meses, mas chegou um determinado ponto da pesquisa que tinha um dado de entrada, que eu não me recordo de cabeça agora, que não tinha como eu obter ele de acordo com os dados geotécnicos que eu possuía, de SPT, de pitch, de prova de carga. E aí eu cheguei no professor, falei, professor, ó, depois de 3 meses de pesquisa aqui com esse programa, esse dado aqui de entrada não tem como fazer uma correlação que traz segurança para a modelagem. E aí ele falou, não, então vamos recuar, vamos utilizar o Plaxis 3D Foundation, e aí de acordo com os dados que eu possuía, aí deu para fazer as análises. Inclusive, o Lucas fez até uma pergunta aqui interessante nessa pegada, que ele falou, minha dúvida é em relação à validação e calibragem dos modelos numéricos. Quais métodos existem para essa validação? Acredito que essa resposta você pode fazer juntamente com a pergunta do Erisvaldo aqui, né, sobre a questão da considerar a coesão drenada e não drenada, né, mas eu acho que fazendo uma palhinha rápida, isso vai muito depender dos dados que tiver em mãos, né, dos dados experimentais que tiver em mãos, e muitas das vezes até a própria experiência de quem está realizando e de quem está orientando. Porque na minha época, a minha validação do programa numérico, eu fiz com diversos casos históricos internacionais. Uhum. Eu tive esse conhecimento a partir do que o Oswaldo trouxe para mim. Enquanto que a calibração foi em cima da prova de carga, das 3 provas de carga que eu tive lá. E, inclusive, essa pergunta que ele fez, eu fiquei até curioso, né? Acredito que você vai abordar um pouquinho mais lá na frente. Sim, exatamente, né? Nesse contexto de fundações, a prova de carga é um parâmetro essencial, e no contexto de análise de estabilidade, análise de percolação, a gente vai trabalhar com dados de monitoramento, instrumentação e monitoramento para justamente fazer estudo de deslocamentos, estudos de piezometria, e aí você consegue calibrar o seu modelo, né, justamente em função daquilo que está acontecendo lá no campo. Tá ok? Bom, nessa imagem a gente vê já tipos de escorregamentos, né? Isso aqui aconteceu em Salvador, em 2005. A gente observa que até tem uma escada hidráulica aqui, ó. A gente consegue ver, se a gente for procurar, a gente consegue ver que tem sistema de drenagem, tem valeta aí, mas nesse talude aqui que tem os seus degraus, o que acontece? O talude está todo revestido com vegetação, ele está aí, né, com seus degraus, então houve uma obra de terraplenagem ali, de retaludamento, tem sistema de drenagem, então teoricamente teria tudo para
não ter acontecido essa ruptura, não é? Essa ruptura aí circular. E a gente acaba entrando muito naquela questão, né? Ah, foi tudo tão bem executado, o que que aconteceu? Bom, aconteceu que às vezes o que você considerou no seu projeto não levava em consideração o tipo de material. Existe eu não sei de onde surgiu, na verdade até tem uma ideia, mas existe um valor aí, né, uma inclinação de taludes aí, mística de 45 graus, e muita gente pratica, vamos meter lá um 45 graus naquele talude que ele vai ficar estável. Clássico. Clássico, né? Se você pensar, né, eu posso até estar errado, mas se você for pensar lá naqueles critérios de resistência ao cisalhamento, pensar em ângulo do plano de ruptura, tem até uma lógica. Se eu for pensar qual que é o ângulo do plano de ruptura, né, para a galera que já estudou resistência ao cisalhamento, pô, é 45 mais ângulo de atrito sobre 2. Se você considera a pior situação, que o ângulo de atrito seria como zero, né, que o maciço não tem resistência nenhuma, a gente chegaria aí em um ângulo de 45 graus. Então, será que é daí que saiu, né, esse valor místico? Só que não é bem assim. Quanto mais heterogêneo é esse maciço, o problema aumenta, né? E muito. Você pode ter ruptura aí entre duas camadas, uma camada de solo e outra camada de rocha, ou duas camadas de solo com uma resistência gritante, né, de diferença. Então, não é simplesmente assim, mete 45 graus um sistema de drenagem e está tudo ok. Aqui a gente está vendo, né, que o manual de boas práticas, ele não é suficiente. Tá ok? Bom, E o e esse aqui é interessante um... é que nessa pegada que você fala, o interessante é que nessa pegada que você fala, né, parte muito da gente, o que eu sempre falo para os alunos, da gente não se balizar demais nas fórmulas inicialmente, como essa que você falou, e buscarmos primeiramente entendermos como que é o cerne do comportamento mecânico daquele material em campo, para aí sim termos uma visão mais ampla do que é aquela formulação, né? Quando você falou, tem esse certo sentido, mas aí vai além do que exatamente do que você falou, né? Tem diversos materiais com contatos diferentes, heterogeneidade do material, pontos de falhas na rocha, então isso faz com que tenha uma variabilidade desses comportamentos que devem ser analisados, né? Exatamente. E aí, nesse caso aqui de Salvador, a gente vê uma ruptura típica, né, circular, ó, uma ruptura circular, ou também chamada ruptura rotacional, que é como se, eu brinco, é como se o capeta estivesse passando uma colher ali, né, e causando esse estrago, né? Por quê? Porque o material já está tão heterogêneo, ou melhor, ele já está tão intemperizado da mãe, né, da rocha, que ele acaba se tornando um material mais homogêneo. E nisso é onde a gente consegue identificar esse tipo de ruptura circular. E aí a forma, né, o formato da superfície pode ser mais achatado em função da anisotropia, da heterogeneidade, mas enfim. Por que eu trouxe até agora esses exemplos? Porque até mesmo para você identificar qual é a metodologia computacional ou o software que você vai utilizar, você precisa identificar pelo menos qual é o possível tipo de ruptura que vai acontecer no campo. Pô, mas como é que eu faço isso? Prospecção, investigação de subsolo, não tem jeito, né? Não tem fórmula pronta, não tem mágica. Ok, para a gente quase fechar, essas aqui são fotos de uma perícia que eu fiz no final do ano passado, e a gente consegue ver aqui a separação de dois tipos de materiais, dois tipos de solos, né? Esse solo aqui mais róseo é o nosso solo residual jovem típico da nossa região aqui, de Viçosa e cidades vizinhas, né? Que são solos residuais de gneiss. E essa camada de solo residual, ela é muito problemática porque ela é rica em silt e um silt bem erodível. Então, isso aqui aconteceu em novembro, na verdade, até saiu no MGTV, duas casas que desabaram no terreno aqui da esquerda. Por quê? Porque o vizinho da direita, né, reza a lenda que o vizinho da direita foi quem fez uma escavação no talude e veio trincando todo esse talude central aqui, jogou as casas no chão. Então, uma série de fatores que foram ocorrendo até
ocasionar esse princípio de ruptura. Do lado de cá, a gente já tinha uma ruptura começando, ó, exatamente essa aqui, né? Pequenos deslizamentos aí, justamente por conta de quê? Por conta do nosso material, eu diria por conta da mineralogia, que é uma coisa que a gente não acaba colocando isso em projeto. Quando eu vou passar lá uma prospecção para o meu cliente, vou falar, nós vamos fazer inicialmente aqui uma série de sondagens SPT e depois a gente vai complementar isso com o laboratório. Na grande maioria dos casos, a gente não pensa em entrar no campo de mineralogia, de análise química. Você faz lá uma análise, uma caracterização física, mecânica e vamos embora, né? É o que eu preciso para fazer uma análise de estabilidade, liberar o seu laudo e atestar, né? O que pode ter acontecido aqui. Existe como a gente ter uma resposta pronta, falar o que pode ter ocasionado o desabamento das casas, todas essas trincas aqui no talo vizinho? Existe. Só que aí a gente vai ter que entrar em campo de análise de deformabilidade, parâmetros de deformabilidade, não só parâmetros de resistência. Hoje, principalmente com esse avanço computacional, a gente consegue fazer muita coisa na área de perícia, né? Não é só na área do estudo prévio. E a Mas... área de perícia, ela traz muitas oportunidades também, né? Diga-se de passagem, né? A área de perícia Exatamente. também traz muita oportunidade. Inclusive, eu venho acompanhando alguns profissionais no Instagram que trabalham nessa área e ensinam as pessoas a trabalhar nessa área. Eu digo sem receio nenhum, é uma área que traz muitas oportunidades, pelo que eu pesquisei. Com certeza, com certeza. Em junho, né, poucos meses antes também, eu fui chamado para acompanhar um engenheiro que estava indo vistoriar um pequeno reservatório, na verdade uma barragem, que rompeu. A barragem foi feita com todas as boas práticas, né, de acordo com a atribuição do engenheiro que fez o projeto, e no final das contas rompeu. E aí, beleza, até cheguei a fazer uma retroanálise com o problema, a gente fez um levantamento topográfico, plano altimétrico, fizemos ensaios de laboratório, fizemos uma retroanálise, e a conclusão que a gente chegou era a mesma. O problema não era mecânico, o problema estava lá no silt. Parece que a lona veio a romper, né, a membrana, geomembrana que envolvia a barragem, e nisso percolação começou a carrear pela camada de silt, que não pode ver água, e aí foi embora, né? E quem que está errado nessa história toda? Quem que a gente vai culpar? A gente vai culpar o silt, a gente vai culpar o responsável técnico que assinou pela barragem, sendo que a gente nem tem normativa que vá nos dar respaldo em relação à mineralogia. É complicado, né? É um assunto polêmico, complicado. No final das contas, existe um culpado, sim, só que vai além disso, né? Envolve uma série de fatores, Uma série de fatores. mas enfim.